para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muitas novidades para você. Hoje nós vamos falar sobre ecoturismo, como é renda para comunidades, cuidando aí do meio ambiente. E você sabia que o ecoturismo em Roraima tem mudado aí realidades e também fortalecido comunidades indígenas? E no episódio de hoje nós recebemos Roquilane, guia de turismo, né, com 16 anos aí de estrada, ou melhor, falar de trilhas, rios, serras e também fronteiras. Ele vai compartilhar aqui com a gente a sua jornada, desde o início da carreira, as aventuras marcantes e também como é que foi o turismo responsável, tem contribuído aí para o desenvolvimento sustentável na região. Roque, seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Bom, obrigado, tá? Obrigado, Adriana, obrigado pelo convite de estar aqui, né, no programa, participando e podendo falar um pouco sobre nossa experiência, nosso trabalho, nossa vivência. É uma história de aventura, né? É uma história de aventura e uma história muito legal, né? Porque poder participar disso, de estar na natureza, né? Vivenciando a cultura, né? Os locais, os rios, como tu falou, a natureza, as paisagens, é maravilhoso. É um trabalho gostoso, né? Você está ali em contato com a natureza e ainda trabalhando essas questões do respeito a ela, né? E, Roque, conta pra gente como é que isso tudo começou, né? Como é que nasceu a sua paixão pelo turismo, pela natureza? Teve aí algum momento marcante que te despertou aí para esse caminho? Olha, tudo começou, acho não, né? Começou em 95, quando eu fui convidado para trabalhar no município do Iramutã, né? Com a prefeitura. E lá me despertou, né? O local é muito bonito, as paisagens, os rios, as serras, né? Tudo é muito bonito. E um dia eu imaginei poder levar as pessoas para sentir a mesma emoção, né, que eu sinto em estar nesse local, né, nessas paisagens, nesses lugares que despertam muita emoção. Com certeza, você queria compartilhar, né, tudo aquilo que você visualizou e que outras pessoas também poderiam ver, né? Mas o que te motivou a fundar a empresa, né, de turismo aí há 16 anos já, né, no mercado? Eu trabalhava de forma eu levava as pessoas e achava, né, as pessoas interessadas em fazer o passeio e convidava. Só que eu fui mudando o meu estilo de trabalhar, né? Tanto que a gente foi estudar, eu voltei a estudar, me formei em guia de turismo e a partir disso eu montei minha empresa, né? E a gente trabalha de forma mais responsável, levando as pessoas com mais consciência e, né, manter, né, preservar e mostrar para as pessoas o tanto que isso é importante. Com certeza, a importância assim, de estar ali prestigiando, frequentando e ter, acima de tudo, respeito, né, pelos ambientes, os valores, os costumes ali de quem está ali naquele momento. E fala pra gente, era algo que você já planejava ou surgiu aí de uma oportunidade? Olha, tudo foi acontecendo, né? Eu conheci as pessoas da comunidade e, a partir disso, eu fui convidado a fazer uma visita e ver da forma que eles trabalhavam, né? Nós trabalhamos com a comunidade que tem um plano de visitação onde eles estão resgatando, né? Eles não precisam nem resgatar, né? Eu usei essa palavra, onde eles estão mostrando, né, os costumes, sabe, a tradição milenar da panela de barro, do arco e flecha, sabe, das cerimônias. Isso é muito bacana. E quando eu levo as pessoas, que eu vejo que as pessoas sentem a mesma emoção que eu sinto toda vez que eu vou, eu fico muito satisfeito. Olha que bacana. Isso é muito bom, levar esse conhecimento para as pessoas que buscam esse passeio. Acima de tudo, aquela questão da preservação, né? Hoje em dia, as equipes de turismo têm trabalhado, têm focado muito nessas questões, porque eles estão ali adentrando uma área linda, uma área bonita e estão tendo todo esse cuidado da preservação. Né? Esse trabalho de ecoturismo é justamente isso, é para a gente despertar o tanto que é necessário a gente preservar, né? Isso é muito importante, a gente tem que preservar, cuidar né, e manter essa tradição, esses costumes das pessoas, ter essa noção de que a gente tem que preservar sim e cuidar da natureza. O ecoturismo é muito importante. Exatamente, além de também valorizar ali os costumes, né, os costumes ali do pessoal da região.
né? Como você acabou de falar. Eles resgatam essas culturas milenar que eles têm e aí quem vai lá, quem visita, fica conhecendo. E deve ser muito gostoso e prazeroso assim, participar né, de tudo isso. as explicações que eles dão pra gente, né, o respeito que eles têm para a natureza. Por exemplo, eles vão pescar num São lago, ensinamentos, né? Então, eles pedem permissão para pescar. Então, eles vão buscar o peixe do alimento deles daquele dia. Eles não fazem uma pesca predatória, eles vão pegar o peixe daquele dia. Então, isso é muito importante, sabe? Preservar, eles têm que cuidar mesmo. A gente tem que aprender muito com eles. E fala para a gente quais foram os principais desafios, né, no início da empresa e como é que foi começar com pouca estrutura e também pouca visibilidade. Olha, tudo parte de um sonho, né? Tudo que você vai fazer tem as suas barreiras, né? Mas quando você procura, você insiste, você não desiste, né? A gente encontra, assim, muitos desafios, né? Desafios de poucos clientes que a gente tem no nosso estado. O nosso estado não é um estado com tradição de turismo, né? Então, a gente tem essa dificuldade, né, de receber muitos turistas aqui, mas a gente insiste, a gente busca e a partir disso a gente vai transmitindo para as pessoas e elas vão conversando entre si e vai acontecendo. Então é muito legal. A gente recebeu um feedback de um turista que disse que foi maravilhoso, foi muito significante e que ele com certeza ele não vai esquecer. Então isso para mim também é muito legal. O retorno é sempre muito positivo? Muito mesmo. A felicidade, sabe, de você receber um retorno dizendo que foi inesquecível é muito bacana. Gratificante, né? Isso. E Roque, fala pra gente, você lembra como é que foi aí o seu primeiro roteiro oficial e para onde foi e também quem foi que participou, né? E como foi essa primeira experiência? Olha, o primeiro roteiro, né, a gente levou um grupo de turista para o Tepequém, né? Que o Tepequém hoje é um lugar que ainda emociona, ainda traz muita emoção para as pessoas, né? E você mostrar, né, as cachoeiras, mostrar a história local, porque o Tepequém tem uma história bem bacana, que é bem recente, né? Ainda é da década de 900, né? 930 para cá. E você falar um pouco do que aconteceu no Tepequém, como era o Tepequém, o que ele significa hoje para nós como guia de turismo, né? Então é muito legal. Eu fiquei muito emocionado porque você mostrar, né? Para mim o mais importante não é só ir tomar um banho de cachoeira. É você mostrar, falar e entender as pessoas o que a gente pode fazer para proteger a natureza hoje, né? Isso é o mais importante. Conhecer um pouco da história local, né? É tão interessante. É como você diz, não é só ir lá tomar um banho. Por trás de um lugar tão lindo tem uma história, né? Tem uma história. Daquelas pessoas que moram lá, que residem lá, tem uma tradição, tem uma história, tem uma cultura. Isso. E você ainda encontra moradores que trabalharam, né, na época do garimpo lá e que eles falam um pouco, né? Do que aconteceu, não saíram, né? Gostaram muito, não são pessoas que nasceram em Roraima, mas vieram para Roraima e não saíram mais de Tepequém, né? Olha só que então eles vivem lá, eles trabalham lá, hoje eles entenderam que preservar, né, e manter é muito mais importante e manter e culturar, né, a história local. Isso eu levei, né? Levo sempre que eu vou no Tepequém, eu procuro conversar com as pessoas e procuro fazer esse contato do turista com a pessoa, né? Que vivenciou, que trabalhou, que está lá hoje e ele explica que o que ele faz hoje é proteger e preservar a natureza. Coisa maravilhosa. Isso deve ser muito lindo você ouvir esses relatos, conhecer essas histórias, diversas histórias, né? Pessoas que vieram com o intuito e acabaram se apaixonando pela beleza local. E aí isso tudo foi transformado, né? Muito bom isso. E fala pra gente qual foi o papel das comunidades, né, tradicionais e indígenas nesse começo, desde o início que você pensou em trabalhar com eles. Olha, na realidade, isso vai acontecendo naturalmente, né? Essa importância e esse trabalho de
frequentar, né, visitar as comunidades indígenas, né? Eles entenderam, eles querem manter, né, o etnoturismo, né, dessa forma, preservando, culturando o que eles têm, né? E o trabalho, né, aconteceu naturalmente. Fui convidado, fui lá, participei da visita técnica, mostraram o que eles queriam, dei algumas orientações, né, porque a gente acaba estudando, né, o turismo, né, e entendendo o que a gente pode oferecer para o turista numa visita numa comunidade indígena, né? E a gente foi dando algumas ideias e foi dando certo, e hoje o turismo está aí acontecendo. Fluindo, né? Fluindo. Muito bom. E como é que foi como você foi ganhando experiência, né? E confiança como guia e também como empresário do turismo? Olha, eu acho que tudo é amor. Essa é a palavra, né? Quando Com você certeza. trabalha por amor, vai acontecendo e você vai fazendo as coisas de uma forma tão natural. Quando gosta do que faz, né? Se identifica. Poxa, a gente vai numa comunidade, quando ele te convida para visitar a casa de um tio, vamos ali conversar com meu tio, sabe? Quando você senta para ouvir as histórias dele, aquilo é maravilhoso. Quando ele diz, agora vamos lá na casa do Antônio, que ele é o arco e flecha, né? Ele que vai te dar uma aula sobre o arco e flecha. Você fica empolgado, porque ele começa a falar desde a produção da ponta da flecha até a finalização do arco. Então, tem todo um contexto, né? E você fica empolgado. No começo você acha um pouco chato, aí daqui a pouco tu diz, já acabou, né? Pelo tanto que é importante para ele falar sobre os costumes milenares. E o quanto é bom a gente sempre aprender um pouco mais, né? Acaba se tornando assim uma distração prazerosa, que é como você diz, a pessoa começa ali meio desinteressada, já termina ali, nossa, passou tão rápido, porque começa a prestar atenção, porque acaba se tornando interessante. Empolgante, né? Empolgante, né? A pessoa vai se interessando e aí... Muito bacana isso. E você sempre teve a visão, né, de fazer aí um turismo ecológico e de base comunitária, ou isso foi sendo construído com o tempo? Não, eu sempre tive essa consciência, né? Mesmo quando eu trabalhava, eu sempre procurava, sabe, se eu levasse alguma coisa que pudesse jogar na natureza, eu já tinha essa consciência que eu tinha que trazer de volta. Nunca deixei. E quando eu encontrava, eu buscava, sabe, eu não deixava nada para trás. Então isso eu sempre tive essa consciência que você tem que manter e preservar o local que a gente visita. Com toda certeza. Se não preservar, aquilo ali vai acabar, né? Vai acabar. Infelizmente a gente vê muitos rios e igarapés aqui da nossa linda Boa Vista poluídos, né? Pela falta de cuidado, pela falta de amor ali ao nosso meio ambiente, e tem ficado assim uma coisa feia. Mas olha, eu vou falar um negócio para ti. É bem fácil, né? Quando você faz com naturalidade, é bem fácil isso acontecer. E, claro, para explicar para as outras pessoas, botar eles para entender, ter esse entendimento, não é difícil, você tem que querer. E as pessoas, sim, eles escutam, eles querem fazer também. Exatamente. A gente acaba aqui mostrando os exemplos, né? Mostrando os exemplos como é que fica se você não cuidar, se você não preservar. Porque esse rio você vai querer pescar o peixe dele. Esse rio você vai querer tomar um banho nele. E dali a uns dias para frente você não vai conseguir fazer isso, como tem muitos aqui já que não estão mais... não dá mais para a pessoa pescar peixe dele, não dá mais para tomar um banho. A água totalmente poluída, né? Tanto os igarapés, quando chegam aqui na época do verão, eles ficam secos e o odor é imenso para quem mora ali à beira de igarapé. E a gente vê isso dentro da cidade e é muito empolgante também essa questão de estar comparando, né? Como pode ficar se não cuidar, né? Também fazer essas comparações. E outro dia também fiz uma caminhada ali, só te contando esse exemplo, porque quando fala de natureza eu gosto muito, aprecio muito. Só o fato de, por exemplo, a gente trabalha muito, preocupação com casa, família, trabalho, e às vezes você precisa de um escape. O meu escape é olhar para a natureza. Também me identifico com você nessa parte. Então eu faço caminhadas, vou para uma área de rio ou mata que eu acho lindo.
Então, determinado, tinha um local perto da minha casa, eu fui fazer essa caminhada e fui lá. Eu queria pegar um vento e sentir o cheiro da água. Nossa, quando eu cheguei lá, eu fiquei triste, muito triste. Muito lixo, muito plástico, muita lata, muito descarte assim. A água estava lodo. Aquele cheiro bom de água você não tinha mais, Nossa. tinha aquele cheiro de peixe. E muito triste, poxa, porque você vai ali pensando que você vai encontrar uma coisa e tá daquele jeito. Aos arredores da cidade, dentro da nossa cidade, tá dessa forma, né? Hoje, muitas vezes, tendo que sair para fora, para esses lugares de preservação, onde você vai encontrar indo igarapé limpo, um mato preservado, onde quer que a pessoa vá. E é isso, né? E fala pra gente qual foi aí o primeiro destino internacional, né? Já aconteceu? Já. Poxa, que bacana. Que você ofereceu aí nos seus roteiros, né? E como é que foi a recepção do público? Olha, nós temos dois destinos internacionais, né? Que é a fronteira aqui com a Guiana e a fronteira com a Venezuela. Aqui na fronteira nós temos a Gran Sabana, na Venezuela, que é um destino muito procurado e é um destino muito... Por nós aqui de Boa Vista, né? Os brasileiros, eles procuram muito. O pessoal de Manaus, vem muita gente para ir. É um destino bem procurado. E eu já conhecia, né? Eu já tinha feito alguns passeios, eu e minha esposa, minha filha. Eu sempre gostei de explorar. E até que um dia eu resolvi fazer o destino com turista, né? Eu resolvi levar os turistas para conhecer a Gran Sabana também. E o meu primeiro destino foi, sim, a Gran Sabana. E eu já conhecia as pessoas, sabe? Fui bem recebido, fui bem tratado na Venezuela. E estamos sendo bem tratados como turista lá atualmente. E é um destino muito lindo, muito bacana. É um lugar que você tem uma contemplação do Monte Roraima. Você está ali, não, sabe? Você sentir o Monte Roraima. Você parar num local lá que eles chamam um mirante que nós temos lá bem próximo à estrada, a gente para, né, e fica contemplando o Monte Roraima. É maravilhoso. Deve ser muito lindo ver o pôr do sol de lá. Porque o pôr do sol está oposto ao Monte Roraima, mas você consegue contemplar os dois ao mesmo tempo. Então lindo. É um maravilhoso. Eu sou daquelas que eu aprecio a lua, as estrelas, o pôr do sol, o nascer do sol. Eu acho lindo apreciar tudo isso. Então é isso, sabe? Essa área que nós temos aí, a Gran Sabana, o primeiro destino foi a Venezuela mesmo, a Gran Sabana. E essa área é muito bonita mesmo. É muito procurada, né? Muito procurada. Porque é muito falado na Gran Sabana. Você ouve muitas pessoas falarem desse local. Quando você abre as redes sociais também, em período de férias, em período aí de viagens, as pessoas sempre estão postando. E para quem nunca foi, fica vendo através das fotos como é bonito, mas não tem nada como você ver ali de perto, e sem falar que é a natureza, é o ecoturismo. Exato. Sabe? É o ecoturismo acontecendo, né? E nós temos aí também na Guiana, né, um destino que a gente visita uma comunidade que tem 26 quilômetros depois da fronteira, onde tem umas belíssimas cachoeiras, onde tem uma história local muito bacana. E as pessoas da comunidade, eles já estão preparados para receber o turista. Olha só. Então isso é muito importante, eles também estarem preparados para receber o turista. Muito bom. E Roque, como é que você estabelece, né, as parcerias com as comunidades e guias locais também nesses países vizinhos, né? E existe alguma troca cultural forte? Sim, existe a troca cultural, né? Acontece de várias formas, né? Como eles vivem, a vivência dos povos, a cultura culinária, né, que é diferente da nossa. Então, isso tudo para a gente é experiência, e uma experiência bacana. Você vai aprender. Eu sempre digo que um passeio não é um passeio, é uma experiência. Você não só passeia, você também adquire ali conhecimento. Exatamente, né? É uma experiência. Então, sabe, você tem que se entregar e sentir isso. Você não tem que ir lá, chegar e dizer, eu quero isso. Não, você
você vai entender a experiência do local. Deixa acontecer, né? acontecer. Que vai acabar se envolvendo, não tem para onde, né? Exatamente. E fala pra gente, o ecoturismo aí que você promove, né? Ele tem forte impacto social, né? Como você vê aí a geração de renda para as comunidades, né? Que participam desses roteiros. Olha, esse impacto social é muito importante, né? Porque, como eu falei anteriormente, eles estão resgatando, né? Preservando, e eles entenderam que eles cuidando e preservando a natureza, o ecoturismo ele vai acontecer e as pessoas vão buscar, né? Porque eles querem isso, eles querem sair da cidade e querem conhecer um local bem preservado. E economicamente também para eles é muito importante. Eles esperam por nós. É uma ajuda, né? Uma eles ajuda esperam muito pelo turista. Movimenta, né? A economia local, né? É uma ajuda. Eu me lembro uma vez que a gente foi fazer um turismo e quando nós chegamos, eles não acreditaram que a gente estava chegando. E eu vi a correria, sabe? Todo mundo correndo, preparando. A felicidade, sabe? Vamos ajeitar tudo, vamos ajeitar as cadeiras, as mesas, vamos receber, vamos providenciar a comida. Eles não falaram comigo, mas eu senti que eles ficaram muito felizes. Você sentiu a receptividade, né? A alegria deles poderem estar tanto passando o conhecimento deles, como também recebendo em troca essa ajuda. Exatamente. Como quem diz, não vou só passar o meu conhecimento, mas também vou receber ajuda. E isso é uma troca, né? Isso é uma troca. E eu acho que para eles também, eles ficam muito felizes em provar não, né? Em mostrar a cultura deles. Muito bacana, que legal. E como é que os moradores das comunidades indígenas veem, né, a chegada dos visitantes? Houve aí alguma resistência no começo? Olha, porque quando eu fui convidado para visitar, eles já estavam com essa consciência do turismo acontecendo. Então, eu não senti nenhuma resistência, pelo contrário, sabe? Uma preocupação em tratar a gente bem. Tanto que eu cheguei e disse, olha, vocês não têm que pensar em fazer alguma coisa diferente. Vocês têm que pensar em fazer o que vocês sabem fazer. Não adianta vocês quererem inventar nada. Faça o que vocês sabem fazer. O que é de costume, que é costume, de andar, de pescar, sabe? De conversar, de rir, de brincar. A gente vai curtir, as pessoas vão querer ver isso em vocês. É como aquela novidade, né? Aquela visita que vem na casa da gente e a gente dá ali as boas-vindas com bastante receptividade, né? Aquele cafezinho, né? Você vai visitar na casa de uma pessoa, ele te oferece um cafezinho. Então, quando você chega numa comunidade indígena, eles vão querer te oferecer alguma coisa, né? Caju, que é a época de caju, sabe? Agradar de alguma forma, né? Então, isso aí é o que eu falei para eles, né? Então, eles já estavam com essa vontade de receber, sim, o turista. E, Roque, conta pra gente quais foram as histórias mais marcantes que você viveu, né, nas comunidades, seja em Roraima, ou na Guiana, ou na Venezuela. Qual foi uma das histórias que mais te marcou? Bom, uma experiência que mais me marcou foi quando a gente chega na comunidade, eles têm uma cerimônia que eles recebem a gente, que é uma cerimônia de defumação. Eu acho aquilo ali, sabe, é o que mais marca. Toda vez que eu chego, eu fico muito emocionado. Muito bacana. E os turistas, os turistas, teve uma pessoa que disse, Roque, esse passeio já valeu. Eu chegar aqui e receber essa cerimônia, sabe? Essa cantoria, essa defumação, sabe? Quando você tira todo... eles pedem, deixa tudo para trás e você está recebendo só boas-vindas, só boas energias. Boas energias, então, né? Isso aí, sabe? Esse passeio que me marca é essa chegada. É revigorante para a alma, né? E eu fico emocionado toda vez que eu chego. Você dá ali aquele start, nossa, você vem carregado da cidade, tanto problema, você está ali atrás de uma visão diferente, de uma experiência nova, uma experiência diferente. Essa experiência para mim, sabe, ela é adquirida. Eu fico esperando um passeio para isso acontecer de novo comigo. Que maravilha. E você sente que o seu trabalho também ele contribui para a valorização cultural e ambiental dessas regiões? Sim, claro. Mesmo porque quando a gente faz um passeio desse, a gente está ensinando, sabe? A gente está mostrando. Teve um passeio, agora tu me falou, eu me lembrei agora de um passeio. Pode compartilhar, fica à vontade. Que eu levei aliás, foram 3 famílias, né? Foram
3, o pai e a mãe, tinha um filho, 2, e tinha uma criança especial, né? E no primeiro momento ela ficou com muita dificuldade de andar na trilha. Ela não queria. E eu fui pegar as 2 mãozinhas dela e disse, olha, eu vou te levar, confia em mim. E no final do segundo dia ela me abraçou, ela disse, tio, foi o melhor passeio da minha vida. Nossa, eu tinha chorado, eu tinha me desmanchado em lágrimas de emoção. E esses dias eu recebi um turista que ele visitou minha página no Instagram e ele falou sobre esse passeio dessa família. Porque depois a gente estava dentro do carro, a mãe com as crianças fizeram uma música para mim. Que legal. Cara, e esse turista que eu recebi ele falou isso para mim. Isso foi em 2022, né? E eu fiquei muito emocionado. Com de novo. certeza, como é que não fica? Porque em você relatar que essa criança especial era autista? Era. Eu tenho um autista. A gente sabe que com dificuldades eles têm, né? Seletividade, restrição a locais, a ambientes. E quando ele adquire confiança em você, né? Quando um autista adquire confiança na pessoa, porque realmente aquela pessoa está ali de coração, ele sente. Eles têm, assim, uma perceptividade muito incrível, forte, muito forte. E se essa criança agradeceu você no final, então fez valer a pena demais. Então é isso, sabe? Às vezes não é Foi terapêutico. Não é o dinheiro que me faz impulsionar tudo isso. É proporcionar, né? O que me faz é isso, é sentir e ver a emoção das pessoas, sabe? No que a gente pode oferecer para eles, né? Porque às vezes eles não sabem nem como chegar. Mas a gente, como guia, né, guia de turismo, a gente aprende a conduzir, a tratar, a levar, a cuidar, sabe, a ensinar, né? Então, tudo isso está envolvido nesse nosso trabalho. Rock acaba sendo prazeroso, né, e gratificante. É muito mesmo. Muito bom. E muitas vezes emocionante também, eu né? fico... Já aconteceu de muita emoção. Que bacana. Olha, você falou, né? Qual foi a tua primeira experiência? Eu acho que foi em 2020. Eu fui contratado pela empresa do Rio para receber um senhor. Eu recebi ele e ela me falou, né, que iam ser 3 pessoas. Quando ele chegou, eu fui receber ele no aeroporto e disse, olha, meus sobrinhos estão chegando amanhã à noite. E eu fiquei com ele, dei uma cortesia, levei ele no Lago do Robertinho, né? Fiz uma cortesia. E à noite, como a gente ia sair de madrugada, ele disse, Rock, não precisa vir buscar os meninos no aeroporto. Vai para casa descansar, porque a gente vai sair muito cedo. E eu vou pedir para eles virem de ônibus, de táxi. Aí beleza. Cheguei no outro dia de manhã. Eram 2 rapazes e um deles andava de muleta. Olha só. E nós íamos fazer um ecoturismo, né? Turismo de aventura. E naquela semana eu tinha recebido aula no curso como tratar, como proceder, como agir com pessoas com necessidades especiais. Olha que bacana, olha a importância do preparo, né? Eu recebi a aula e botei em prática na primeira semana. Que maravilha, gente! Então, para mim foi assim... Ímpar, né? Ímpar, nossa! Né? Aí foi eu receber a aula e botar em prática tudo que eu aprendi. Nossa, deve ter sido assim uma experiência para você maravilhosa, né? E uma coisa que aconteceu quando eu fui estudar sobre turismo é que eu achava que eu conhecia. Quer dizer, eu conheço o estado, eu adoro, eu sou apaixonado, eu sou amante mesmo de Roraima. E eu achei que eu ia dar aula para os professores porque eu conhecia o nosso estado, né? Mas, na realidade, eu não sabia de nada. Nossa. É como tratar, é como conduzir, sabe? É como respeitar as pessoas, como saber lidar com elas, dar informação a elas. É esse o nosso trabalho. Na prática, foi adquirindo todos esses conhecimentos, aí eu vi o choque. Mais experiências. Aí eu vi o choque, que eu disse, eu não sei de nada. E eu por muitos anos sem estudar, eu achava que eu não ia conseguir, né, fazer o curso, mas não, gente. Quando eu dava 6 horas, eu corria para casa, tomava um banho e ficava esperando a hora de ir para aula. Olha só que bacana. É muito legal essa questão do preparo. Dá assim uma luz, é como você diz, olha só, a questão de você ter se preparado para receber essa pessoa especial e logo que
as pessoas que vieram para ser conduzidas por você tinha um tipo de necessidade e você acabou botando em prática. Olha a importância, né, de se preparar. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre vai adquirindo ali na experiência, né? Na nossa caminhada, a gente vai adquirindo esses conhecimentos e colocando em prática. Isso E assim, todo passeio, todo grupo, todas as pessoas que você leva para passear, você acaba aprendendo com elas também. São pessoas diferentes, né? Claro que tem aquelas pessoas que marcam muito mais, né? Mas realmente, para mim, é muito gratificante eu conhecer e aprender com essas pessoas. Além de eu dar o que eu tenho, né, de conhecimento para dar para essas pessoas, eu também recebo. Muito bom. É uma troca, né? Uma troca de experiência, é um passeio que se torna prazeroso e cheio de conhecimento. Isso. E além do turismo, né? De que outras formas você busca apoiar as comunidades, né? Com quais trabalhos? Olha, teve um tempo que eu sou do Jeep Clube, né? O Jeep Clube de Roraima. E a gente fez muito trabalho social, né? Uma coisa que eu sempre gostei foi trabalhar com as comunidades indígenas. E quando eu estava como presidente do Jeep Clube, eu consegui fazer muito trabalho social, levando, né, alegria para essas crianças. E uma coisa que eu consegui foi uma parceria com o Exército, onde a gente levou atendimento odontológico, atendimento médico e também a mostra, né, a exposição do Exército naquela comunidade. E eu consegui por vários anos, né? Então foi assim, para mim, não tem coisa mais gostosa, né? Você poder levar conhecimento. Uma coisa que eu vi foi os jovens, né? Como eles ficaram curiosos em participar e receber. É isso que eu percebi. Foi despertar interesse neles dentro do Exército, em poder ser um futuro soldado, foi muito legal. Eu observei tudo isso. Fora o que a gente fazia com as crianças, né? Eu sempre fazia esse trabalho no Dia das Crianças, né? Eu fiz isso, acho que por 5, 6 anos que eu consegui fazer. E aí eu vi esse interesse das crianças, dos jovens, em participar também de todo o projeto. E quando eu fazia isso, uma coisa que eu sempre buscava, eu procurava que a comunidade interagisse no trabalho. Eu disse, olha, eu vou trazer isso, e o que vocês podem dar em troca? Não, a gente vai fazer bolo, a gente vai fazer pipoca. Então todo mundo participava. Muito bom. E, Roque, hoje, né, 16 anos depois, né, dessa trajetória, dessa sua caminhada linda, como é que você enxerga a evolução da sua empresa e o que mais te orgulha nessa trajetória? É o crescimento, né? Eu cresci bastante, cara. Isso me orgulha muito mesmo, muito mesmo. Hoje eu já tenho uma equipe que trabalha comigo, sabe? Que eu tô aqui, mas tem gente trabalhando. Que maravilha. Então, isso me orgulha muito. O crescimento, né? Eu não tô disparado, mas eu sinto, sim, que eu tô crescendo. Que teve uma evolução, né? E essas pessoas estão empolgadas também, eles estão aprendendo. Então, participa do projeto, participa de poder, de mostrar e levar às pessoas esses conhecimentos. E fala pra gente quais são aí os planos futuros, né? E você pensa aí em formar novos guias, criar novos roteiros ou ampliar aí os projetos com as comunidades? Bom, isso a gente sempre busca, né? Novos roteiros, novas comunidades, novas pessoas. E esses dias tem um rapaz que trabalha comigo, que ele é motorista, né? E eu perguntei dele se ele queria fazer o curso de turismo. Ele disse, quero. Na hora que eu perguntei, ele respondeu. Né? Então, ele não quer ser só o motorista, ele já quer, porque ele viu o tanto que é legal, né? Ele sente essa coisa maravilhosa que é levar as pessoas e poder conduzir, porque ele é motorista, hoje ele é motorista, mas amanhã ele vai ser o meu guia. Muito bom. E Roque, para aquelas pessoas, né, que querem ter aí uma experiência com você, e como é que elas podem estar entrando em contato? Como é que está lá nas tuas redes sociais? Bom, hoje eu trabalho com Instagram, né? Eu tenho meu Instagram, que é Roque Passeios Turístico, certo? Você pode entrar no meu Instagram e você vai ter todas as informações, como entrar em contato comigo, falar comigo, né? Eu ainda não tenho uma equipe que
que responda, é eu mesmo que respondo, e às vezes eu estou fora do ar, né? Porque a gente está em algum lugar que não tem internet, mas assim que eu chego, eu respondo tudinho. Então, se quiser falar comigo, quiser ter a experiência de fazer um passeio, sabe, enriquecer seus conhecimentos, é só procurar nós que a gente Se quiser aqui. deixar seu contato, sinta-se à vontade também, tá? Tá, deixe sim. 95-99148-7914. Muito bem. Fala com o Rocklane, ele que vai promover aí um passeio incrível para você, para os seus amigos, para suas famílias, para o seu grupo de amigos, e aí é uma experiência maravilhosa, né? Isso. É isso aí, sabe? Se você quer ter uma experiência diferente, sabe? Levantar do sofá e dizer, olha, eu vou dar uma volta, vou conhecer os lavrados de Roraima, as cachoeiras de Roraima, sabe? As comunidades de Roraima, você pode procurar a gente, que a gente está aqui à disposição para atender e dar essa experiência para você. Olha que bacana, porque às vezes a gente mora aqui há tantos anos e não conhece a nossa própria moradia, né? Não conhece as belezas naturais que a gente tem por aí. Semana passada, tu falou disso, tem muita gente que não conhece. Semana passada eu estive no Caracaranã e eu levei um casal de amigos meus que eles moravam aqui há um tempão e não conheciam o Caracaranã. É desse jeito. Tem muita gente, né? E o Caracaranã hoje ele está um local, sabe, bem acessível, está bem cuidado, está bem preservado. Então, vale a pena, sim, a gente conhecer as belezas de Roraima. As pessoas começam, né, Rock, naquela correria, trabalho, casa, família, e não para aquele tempo. Porque viagem não só tem lá para fora. Vamos apreciar logo o que está aqui bem pertinho de você, que é bonito, né? Exatamente. Vale a pena, não vale, Rock? Nós temos muita coisa para oferecer, muitas coisas mesmo. Então, não perca tempo. Vamos conhecer nosso estado. Está convidado, né? Está convidado. Estão convidados. Bom, nós conversamos com o Rock Almeida, Rocklane, guia de turismo. Rock, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sempre que tiver novidades, sinta-se convidado a voltar aqui com a gente. Eu que agradeço por abrir esse espaço e a gente poder falar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência para as pessoas. Nós estamos aqui para isso, para passar boa informação para quem nos acompanha. Muito obrigada. Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí de mais uma Entrevistas DPE, assuntos sempre relevantes e muito bons para cada necessidade sua, seja ela qual for a área. E você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa Rádio Defensoria. Eu sou a Adriana Paulino, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.